Olá, este é o Por Dentro da Política especial e eu vou conversar com o prefeito de Santana de Parnaíba, Elvis Leonardo César, do PSDB. Muito bem-vindo ao estúdio da TV Assembleia SP. É um prazer recebê-lo aqui, prefeito. Prazer é todo nosso. Eu agradeço, Jorge, agradeço a participação, agradeço a presença aqui. Muito obrigado. Prefeito, fala um pouquinho de Santana de Parnaíba, para quem não conhece, é nossa vizinha aqui na capital, não é? Santana de Parnaíba é uma cidade especial, Jorge. A 35 quilômetros da capital, o maior patrimônio histórico de todo o estado, o patrimônio tombado pelo IPHAN, uma cidade de características assim fantásticas e no meio de todo esse polo econômico, uma cidade em produção e desenvolvimento contínuo, ainda reserva características arquitetônicas, culturais do século XVII, do século XVIII, uma cidade especialíssima. Ao longo do programa, o senhor vai falar como conciliar o passado e o presente e o futuro de uma cidade em desenvolvimento, mas vamos conhecer um pouco mais de Santana de Parnaíba na reportagem de Jeremias Gomes. Vamos ver. Santana de Parnaíba, a 41 quilômetros da capital paulista, com cerca de 110 mil habitantes, foi fundada em 1580. A igreja de Santana, ou Santa Ana, dá origem à primeira parte do nome da cidade. A segunda, Parnaíba, significa rio não navegável, por causa dos trechos irregulares que impediam a chegada por barco naquela época. Seu centro histórico possui o maior conjunto arquitetônico tombado do estado de São Paulo, com 209 construções preservadas. São centenas de casas feitas com técnicas tradicionais, como taipa de pilão e pau a pique. Lucas, como é que é morar numa cidade que preserva seus prédios? Cara, é bem bacana porque você consegue ver a estrutura anterior de como era, não somente esses prédios mais modernos, essas infraestrutura moderna, você consegue ver também como é que era antigamente, como é que era a construção antigamente, é bem bacana. Aqui é tudo muito diferente, a segurança é muito melhor, a educação é melhor, você vê que o governo participa ativamente, entendeu? É da condição da população. Em São Paulo a gente já não tem muito isso, então eu consigo ver essa diferença. É muito bacana também, por exemplo, qualquer tipo de festa, qualquer tipo de comemoração é sempre divulgado, a gente sempre passa assim nas praças, nas ruas, sempre tem um panfleto, um banner explicando. A questão assim de morar aqui é tranquilo, né? A questão de violência, essas coisas, a gente não vê muito questão de crimes, né? Ser uma cidade mais atrativa tem seu preço. A mobilidade se tornou um problema. A solução passou pelo estudo e implantação de um novo sistema viário. O problema é que não tem para sair daqui da cidade para outra cidade. O que eu uso, eu só uso aqui dentro da cidade mesmo. Seria mais benéfico se tivesse um para usar da cidade para outra. Por exemplo, agora eu estou indo para Barueri. Se eu pudesse utilizar para sair daqui para Barueri, seria bem melhor. Mas me parece que tem o cartão bem e bom também, né? Parece que os dois têm essa possibilidade. Você só pode usar um, porque eu estudo em duas escolas. Eu estudo aqui, uma na escola aqui em Santana e uma lá em Barueri. Aí eu só posso usar para vir para Santana. A entrada da cidade de Santana de Parnaíba é o principal ponto de ligação dos bairros mais populosos. E justamente por isso que o trânsito aqui, antes dessas obras, literalmente parava. O congestionamento chegava a 3, 4, 5 quilômetros no horário de pico. Entrar e sair no posto não conseguia. Vindo do Alphaville para cá, você pegava parado uns 4 quilômetros para trás. Vindo na cidade, parava tudo. E agora? Hoje é uma beleza. Eu venho de Barueri, leva uns 20 minutos, meia hora. Chegava a gastar mais antes? Não? Um pouco mais, né? Tinha vez que fechava o trânsito, não tinha como passar. O trânsito era bem complicado, principalmente para quem vinha da região de Alphaville para cá. E agora a gente percebe uma significativa mudança, muito bom mesmo. Você vinha de Alphaville a trabalho, como que é? Quanto tempo você gastava? Eu moro em Alphaville, dou aula aqui em Santana e também trabalho na região, né? Então facilitou bastante. Quanto tempo você gastava e quanto tempo você gasta hoje? Olha, eu cheguei a gastar em termos de 40 minutos, 50 minutos para dar aula aqui bem muito próximo. Hoje eu desço em 15 minutos. Nós mostramos a entrada da cidade, que dá acesso a Alphaville. Agora são 5h20 da tarde, nós estamos do outro lado da ponte citada aqui pelo secretário. Secretário, neste horário de pico aqui era que havia o grande problema. É exatamente o local que a gente está,
há um ano atrás, estaríamos ilhados de carro aqui. Esse era o grande gargalo. Nesse local existiam os semáforos e os cruzamentos. O que nós fizemos foi eliminar os semáforos e os cruzamentos na região de quem vai para o Alphaville como quem vai para a Fazendinha. Pessoas estudam em outros bairros e também as empresas estão espalhadas, é isso? Então é por isso que esse fluxo aqui é tão grande também. Exatamente, temos polos industriais no Alphaville, no Tamboré, na Fazendinha, como também temos áreas residenciais. Então o fluxo, ele é contínuo, pessoas moram no Alphaville, trabalham em Santana, moram em Santana, trabalham na Fazendinha, moram na Fazendinha, trabalham no Alphaville. Então o grande cruzamento da cidade está nesse ponto que a gente se encontra aqui. Segundo a Secretaria de Obras, foram investidos R$3 milhões no novo sistema viário, iniciado em fevereiro de 2015 e que durou cerca de 6 meses. O terminal rodoviário também sofreu alterações. Nossa, mudou tudo, porque aqui não tinha nada, né? Os ônibus não tinham divisões nenhuma, era tudo mal organizado, atrapalhava o trânsito aqui e tudo, né? Acho que agora facilitou bastante, contribuiu também para o trânsito andar melhor. O que também mudou a mobilidade dos estudantes na cidade foi o passe livre, implementado no início de 2014. Ao todo, cerca de 4.000 estudantes podem se locomover sem custo. Posso ir até a faculdade e voltar sem preocupação nenhuma. O que você acha dessa conquista? Muito boa para mim, porque eu não pago condução. A gente que estuda longe ajuda bastante. Você estuda em outro bairro? Como que é o percurso que você faz? Eu estudo em outro bairro. E antes como que era? Você gastava quanto? Olha, aproximadamente por mês era um gasto bem grande. Agora com o passe livre deu uma diminuída bastante. Chegava a gastar quanto? 50, 60 reais? Por mês, como eu moro um pouquinho longe, chegava a uns 200 reais. Tem direito ao passe livre estudantes regularmente matriculados nas instituições de ensino e os professores no exercício da função. Prefeito, vamos falar, aliás, primeiro lembrando aquele gargalo. Como é que foi a mágica para tirar aquele cruzamento que, inclusive, no horário de pico, né, se falou ali em perder 1 hora, 2 horas, 3 horas ali naquele circuito da Fazendinha para o outro lado da cidade? Então, Santana de Parnaíba é uma cidade que foi criada à porta do rio. Parnaíba já fala a grande queda, o rio de difícil navegação, enfim. E com o crescimento da cidade, hoje a cidade beira 130 mil habitantes. A cidade que cresceu à margem do rio Tietê não tinha nenhum acesso. Nós abrimos um novo anel viário que possibilitou nós multiplicamos por 2 a malha viária existente com uma estratégia de eliminação de cruzamentos e semáforos, dando uma grande mobilidade. A cidade já estava impraticável com o trânsito, nós levávamos 25 minutos para atravessar uma ponte em horário de pico. 25 minutos só para atravessar aquela ponte? Só para atravessar aquela ponte. E mais, na seara do transporte público, as pessoas tinham que entrar no terminal rodoviário e irem do terminal rodoviário. Então era 25 mais 25. 50 minutos. Hoje, sabe, Jorge, eu saio do meu gabinete, eu gosto de sair às 5h30, no auge do pico, que eu quero passar no viário e ver. Em 1 minuto e meio, 2 minutos, a gente faz todo o percurso. É um grande orgulho para a cidade. É área de passagem também, vamos lembrar isso, porque a gente fala do munícipe, mas tem áreas dentro das cidades que servem de rota de passagem. Ali a gente tem bolsões de moradia. Bolsões de moradia, um dos maiores polos industriais da região metropolitana, com circulação de cargas, do capital humano, de mercadorias, enfim, é um eixo de ligação, eixo norte-sul da cidade, leste-oeste, um eixo importantíssimo, que nós conseguimos vencer agora. Agora, Jorge, nós estamos conseguindo a licença para a implantação da nova ponte de Santana de Parnaíba. Essa ponte que está lá foi edificada em 1958. Agora nós estamos ansiosos com a licença ambiental para iniciarmos a nova ponte de Santana. Sim. Fizemos o maior investimento da história em mobilidade urbana, que deu essa nova, como bem salientou os cidadãos parnaibanos, que deu essa nova fluidez, deu essa nova condição.
Isso proporcionou a maior alavanca de desenvolvimento da nossa cidade. Sim. Porque as empresas agora, nós já temos, olha, ficamos pertíssimo de São Paulo, no Triângulo da Prosperidade, o maior PIB da região metropolitana fica na nossa região. Maior PIB? Depois você vai explicar para a gente gente sobre isso. O maior PIB da região metropolitana, a cidade mais segura da região metropolitana, dos 39 municípios que compõem a região metropolitana do nosso estado, a Santana de Parnaíba é a cidade mais segura. E com tudo isso, e com um amplo mercado e áreas, nós pretendemos trabalhar para ter o maior desenvolvimento industrial e tecnológico do nosso estado. E aqui do lado da capital. Sim. E também se preserva, a gente tem aí, inclusive, as imagens, algum remanescente de Mata Atlântica, ali, Lindeiro, ao Rio Tietê. Depois a gente vai falar de um capítulo à parte, a questão do Rio Tietê. Mas, no caso ali dos bolsões de residência, vamos falar um pouco de qualidade de vida, prefeito? Qualidade, nós somos, como eu digo, número 1 em segurança pública. Nós temos 470 homens da Guarda Municipal. Nós somos número 1 da região metropolitana de redução da mortalidade infantil. Nós somos uma das cidades mais atrativas com benefícios fiscais para tudo e uma série de ingredientes lá que nos faz ser a 9ª cidade melhor para se morar no estado de São Paulo. Com condomínios residenciais de excelência, com hoje um sistema de educação público que não perde para nenhuma cidade. Temos investido, estamos fazendo o maior investimento da história em educação. E temos uma saúde que é uma das melhores da região. Nós estamos nos preparando para alcançar patamares ainda maiores dentro do nosso estado e do nosso país. Sim. Olha, eu quero chamar a atenção para alguns dados da revista Exame. Por exemplo, revista Exame de 28 de abril de 2014 mostrava um ranqueamento das empresas em possibilidade de investimento. Onde é melhor se investir no Brasil? Santana de Parnaíba, a 22ª cidade. Revista Exame... Mas isso é o que é? O caráter estratégico da cidade? Está na esquina ali do Rodoanel, da Castelo Branco... Infraestrutura primária, localização geográfica, posicionamento de capital humano, localização estratégica quanto à logística, como bem salientou, um pool de capital humano de excelência, escolas técnicas e faculdade tecnológica e faculdade... Já tem as duas? Já tem, nós temos 2 ETECs e uma FATEC, uma grande luta de vários anos. Aliás, e nós conseguimos implantar. Joia da Coroa, qual é o prefeito que não quer uma ETEC e uma FATEC na sua cidade? Na cidade, isso são marcas significativas e que o nosso governo, o nosso governador tem contribuído para esse crescimento significativo na qualidade de investimento da nossa cidade. A gente ouviu o relato de um munícipe falando do passe livre. Como é para quem estuda lá? Tem passe livre para o estudante? O passe livre que é 4 mil estudantes são beneficiados com essa concessão. Os estudantes têm esse benefício para poderem fazer faculdade, colégio técnico, colégio normal e terem uma qualificação profissional melhor. A Prefeitura hoje é a maior empregadora de estagiários, bolsistas de toda a região. Na própria cidade, eles ficam na ali. Própria cidade. É um número pequeno frente à cidade, um número de quase 400 estagiários, mas é o maior de toda a região metropolitana. É empregadora em estágio. Então, essas políticas públicas voltadas para a juventude também é um vetor que nos faz ser uma das melhores cidades do Brasil. É o diferencial, se pode falar. Exatamente, na seara de investimento. Sim. A outra coisa que é muito atrativa para você empresário, para você que tem sua empresa, para você um grande investidor no nosso estado e no nosso país. Santana de Parnaíba, localização logística sensacional, Rodoanel, Castelo Branco, Anhanguera, 35 quilômetros de São Paulo e com uma legislação tributária, infraestrutura completa e uma legislação tributária que tem os melhores benefícios fiscais do nosso estado.
Prefeito, muitas cidades que estão aqui próximas à capital, principalmente, servem de cidade dormitório. As pessoas trabalham em São Paulo e vivem nessas cidades menores. Como é em Santana de Parnaíba? Ela também não sofre, digamos assim, a proximidade com outras grandes cidades, polos ali do lado, a vizinha Barueri, vamos dizer assim? Nós invertemos a ordem dessa grandeza em Santana de Parnaíba. Hoje nossa cidade tem 27 mil empresas registradas, temos um crescimento maior de 1.000 empresas por ano, obviamente de micro, pequeno, Sim, médias e grandes todos os empresas. portes. Temos um crescimento maior que 1.000 empresas por ano. E invertemos essa ordem porque os nossos parques industriais são parques industriais altamente produtivos e com capacidade de transformação em N áreas, com tendências específicas que nos fazem gerar muito emprego, muito emprego. Mesmo em tempo de crise, nós conseguimos levar 3 multinacionais para Santana de Parnaíba. Temos trabalhado forte no fomento e promovendo a cidade, porque não é difícil promover Santana de Parnaíba. Sim. Uma cidade, Jorge, vem cá, onde você instalaria a sua empresa? Uma cidade que tem excelência em capital humano. Qualificação profissional. É o que boa parte das empresas querem hoje. De primeira. Não tem nem tempo de formação, mão de obra e também não vão cooptar empregados na empresa vizinha, na concorrente. Olha, não estamos em tempo de fazer isso. Não estamos em tempo. Jorge, outra coisa, posição geográfica estratégica, Sim. Logística perfeita, benefícios fiscais, segurança, cidade mais seguro. Olha, eu tive lá na inauguração agora, no início do ano, nós inauguramos a base do Corpo de Bombeiros mais moderna do estado de São Paulo. Eu tive a honra de receber o nosso governador lá e também o nosso secretário de Segurança Pública, que hoje, então... É o ministro. Ministro Ministro da Justiça. Ministro da Justiça, o doutor Alexandre de Moraes. E lá foi anunciado 3 grandes vitórias, 4 vitórias significativas. Primeiro, no auge da crise, nós batemos o recorde no estado de redução de furtos. No auge da crise, nós batemos o recorde do estado de redução de roubos. Fomos a menor taxa de homicídios da região metropolitana do estado de São Paulo. E mais, a menor taxa de homicídio juvenil, uma das menores do Brasil. Agora, muito se fala também em questão de segurança, no caso dos prefeitos, fazer a lição de casa, prefeito. Eu digo isso porque a questão da iluminação pública tem muito a ver com roubos, com assaltos. Cidades que têm terrenos baldios, que não são cercados, são propícias para estupro. Eu queria que o senhor falasse um pouco desse investimento e como convencer o cidadão da necessidade de manter a segurança de todos. Jorge, você definiu com precisão. Nós fizemos 110 quilômetros de expansão de rede de iluminação pública. 110 quilômetros. Nós fizemos um complexo de parques e praças esportivas que integram a região periférica da cidade, proporcionando assim atividade física, lazer, somado ao fato de ter um ensino de muita qualidade. Nós temos feito assim a grande diferença, Jorge, na nossa cidade. Sim. Eu queria que o senhor falasse também, prefeito, sobre esse investimento, porque quando tem muita empresa, às vezes tem distritos industriais, é importante que se diga que onde tem a geração de emprego, de renda, parece que a cidade funciona melhor. A cidade funciona. É isso que eu queria ouvir do senhor aí, como é essa relação com os empresários e principalmente com os munícipes. Muitos, a gente vê aí na Grande São Paulo, os munícipes têm que sair, as cidades que são subúrbio vêm trabalhar em São Paulo ou em outras cidades lindeiras ali próximas, não é o caso de Santana de Parnaíba. Nós temos um departamento dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico Municipal que se chama Investe Parnaíba. E até pelo site Investe Parnaíba você pode verificar isso. Esse Investe Parnaíba é o órgão que é o portão de entrada do estado de São Paulo. Investe Parnaíba proporciona localização geográfica, zoneamento, habilitação da empresa, licenciamento, auxílio aos órgãos ambientais e toda a estrutura da prefeitura que nos faz ter uma burocracia positiva e rápido e eficaz, que é o que o empresário precisa, ao passo que nós temos já uma das melhores legislações tributárias do nosso estado, logo do nosso país, e também agregado aos fatos que nós temos 4 polos industriais altamente produtivos e pulsantes.
Prefeito, é importante que se diga também, o senhor falou da educação, mas não descuidou da questão da saúde. O que a administração de Santana de Parnaíba tem feito pela questão da saúde, que parece que é crucial? Os deputados têm saído às regiões administrativas, nas aglomerações urbanas, discutindo com a população o orçamento do Estado. E basicamente, em todas as praças, o que se fala é saúde. Justamente algumas cidades que são polo de atração, que têm bons hospitais, AMAs, o atendimento básico, muitas vezes elas sofrem interferência de outras cidades. O município sai, ele não vê os limites, porque a porta é universal, o sistema SUS. Isso. Como está a saúde em Santana de Parnaíba? O que a administração tem feito para melhorar e, inclusive, de alguma maneira, prestar um serviço de excelência? Lá nós temos dando prioridade na gestão. A gestão de saúde hoje, eu como um prefeito, eu tenho como número 1. Nós verificamos os pontos frágeis, tais como hoje nós pagamos o maior salário médico inicial do Brasil na cidade. Então hoje o médico ganha uma remuneração justa e presta ponto biométrico. Então ele trabalha as horas que ele atende, ele recebe as horas que ele atende. Efetivamente cumprindo a hora. Efetivamente cumprindo o horário, a jornada de trabalho. Temos uma capacidade médica extraordinária, que temos 612 médicos de 12 horas, numa cidade de 130 mil habitantes. Temos uma das maiores redes, nós temos 12 unidades de saúde. Vamos inaugurar agora lá uma UBS, a UBS Alphaville, e também uma das maiores UPAs do Brasil, que é uma excelência em pronto atendimento e emergência. UPA mesmo, aquela que funciona 24 horas? UPA mesmo, a maior do Brasil. Nós vamos inaugurar agora em junho em Santana de Parnaíba. E temos lá, assim, uma atenção básica muito bem feita nas unidades básicas. E acrescendo a isso agora, de uma das poucas cidades, nós estamos investindo cada vez mais em saúde. Sim. E agora eu contratei mais 78 agentes comunitários da saúde que fazem essa interface entre a unidade básica de saúde, a unidade de saúde avançada, todas essas unidades, para que o cidadão tenha uma visita em casa, um acompanhamento periódico, acompanhamento de consultas, exames, medicamentos, que fazem toda a diferença no resultado final da saúde. Eu digo isso que por ser cortado pelo Rodoanel e também ali muito próximo da Castelo Branco, traumas, os acidentes acabam parando por aquelas cidades e não é diferente lá em Santana do Parnaíba. Não é diferente lá. Nós temos também é como o senhor disse já, Jorge, muitos munícipes de outras cidades, na urgência e emergência, somos obrigados a atendê-los. Então a gente tem investido e nos esforçado muito para fazer uma saúde cada vez melhor na nossa cidade. Prefeito, o senhor falou também queda da mortalidade infantil? Ou eu não ouvi bem? Não, falou muito bem, é um dos orgulhos nossos. Nós somos uma das cidades do nosso país que mais reduziu a mortalidade infantil. Nós temos o programa Mãe Parnaibana, que é um programa que consiste em o acompanhamento do pré-natal, palestras, enxoval completo do bebê, pagamento de passagens para gestante e pagamento de passagens para acompanhante. E temos também a Casa da Mulher, a Clínica da Mulher na nossa cidade, que todas as gestantes ou gestações de risco são tratadas de modo especial lá. Com essa formulação desses ingredientes para dar conforto, dignidade e saúde para a gestante, nós reduzimos e muito a mortalidade infantil na nossa cidade. Isso sim é motivo de orgulho, né? Isso é um motivo talvez seja um motivo de maior orgulho da nossa cidade, né? Uma cidade segura, uma cidade que reduziu a mortalidade infantil, que quando ganhamos uma criança, isso não tem preço. E também o desenvolvimento pulsante da região, agregado, permanecendo características de reserva ambiental, de patrimônio histórico do Estado, o maior patrimônio histórico do Estado. Aqui, do lado de São Paulo. Inclusive agora no Corpus Christi, todos vocês convidados para irem até lá. Uma festa lindíssima, magnífica em Santana de Parnaíba.
e com esse contexto pujante, que faz a economia rodar, uma cidade produtiva, uma cidade de um povo qualificado e trabalhador. Prefeito, nós já falamos de emprego, nós falamos de saúde, falamos de educação, infraestrutura urbana. No próximo bloco vou convidar o senhor a falar mais agora sobre a questão do meio ambiente. Eu lembrei aqui o rio Tietê, que ainda passa muito poluído ali, suas águas muito escuras, mas vamos falar de remanescentes de Mata Atlântica, o cuidado com o ar, com a água, com o solo, no próximo bloco, viu? Do Por Dentro da Política Especial, que volta em instantes. E estamos de volta no Por Dentro da Política Especial, hoje conversando com o prefeito de Santana de Parnaíba, Elvis Leonardo César. Prefeito, a gente falava de infraestrutura urbana, mas como é conciliar uma cidade quatrocentona com este volume de tráfego que se tem hoje nas cidades e algumas passando literalmente dentro das cidades? Eu lembro o professor de arquitetura da FAU, né, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, o Benedito Lima de Toledo, que tem um livro que mostra, no caso de São Paulo, uma cidade também quatrocentona, que são várias cidades, são várias camadas. Tem a cidade de Taipa de Pilão, como tem lá em Santana de Parnaíba. Tem a cidade dos tijolos e tem a cidade do concreto, que é mais recente, do século XX para cá. Como preservar o centro histórico e, ao mesmo tempo, ter áreas disponíveis para circulação, praças, para moradia e bolsões industriais, prefeito? Nós temos um programa já premiado, que chama-se Oficina Escola. Esses 200 imóveis que o senhor salientou na nossa cidade, que fazem parte do grande patrimônio histórico do estado de São Paulo, sofrem manutenção contínua, recebem manutenção contínua. Todas as fachadas, a prefeitura vem com os bolsistas, com os alunos que são preparados da cidade, são capacitados para fazerem essa restauração do modo que as casas foram edificadas no passado. Sim. Então, assim, Aliás, estamos falando aqui de restauração. Não é reforma, restauração com as características originais. Jorge, você tá mais por dentro que eu nessa questão, olha, de restauração. E eu fico bastante feliz porque nós temos mantido o patrimônio do centro histórico impecável na nossa cidade. Nós temos trabalhado muito para isso. A questão de mobilidade urbana é que nos afeta em toda a região metropolitana da Grande São Paulo. Sim. E a gente, com essas novas obras, Viário da Ponte, terminal rodoviário, mais de 80 quilômetros de recapagem e pavimentação, fizemos intervenções na cidade que facilitaram muito o trânsito. Sim. E o desenvolvimento local. A gente conseguimos fazer com que a cidade com um patrimônio histórico riquíssimo, tivesse um dinamismo atual. Sim. Como não perder a característica de cidade do interior? Aquela carinha de cidade pequena, o coreto, a praça. Aliás, o senhor falou da festa de Corpus Christi, muito tradicional na cidade. São várias cidades paulistas que têm tapetes de Corpus Christi. Eu queria que o senhor falasse um pouco também do afluxo de turistas. Olha, a festa de Corpus Christi do ano passado, nossa, nós tivemos mais de 60 mil turistas na cidade. Imaginem. Foi fantástica, sensacional. Uma festa que já tem no seu nome, que celebra o corpo de Cristo, uma festa maravilhosa, tem Cristo como o seu fundamento, num contexto especial, pertinho de São Paulo. É importante que as pessoas conheçam, mesmo no caso do fervor cristão, as pessoas que vão à missa, que celebram, né, a data, mas também o fluxo de turistas que vão para conhecer, aliás, o congraçamento que existe das escolas, os alunos, na confecção do tapete. Porque o tapete dá muito trabalho, né? Riscar as ruas, colocar serragem, pó de vidro, tudo que é usado no tapete de Corpus Christi. Nós começamos, Jorge, por volta das 5 horas da manhã, todas as comunidades lá, todos os envolvidos, alunos. O senhor está falando em centenas de pessoas, se não milhares. Centenas de pessoas, cerca de 500 a 1.000 pessoas. Sim. Fazem um tapete que tem um perímetro de quase 1 quilômetro. Sim.
que cercam todo o centro histórico da cidade e fica lindíssimo. Sim. Uma característica muito especial, é um presente poder participar e contemplar essa festa. Bom, também um festival de culinária. A gente está falando da festa religiosa, mas lá se tem os quitutes de festa, como no interior. Eu queria que o senhor falasse um pouco disso também, das pessoas que vão lá degustar. Aliás, a cidade já é referência no leitão à pururuca, não é? Isso. Muita gente vai lá sábados e domingos para apreciar a comida que é muito requisitada. Lá é fila na porta. Ótimos restaurantes, para vários gostos, Sim. Infraestrutura de estacionamento, segurança, enfim, é um local, é um atrativo especial. Sim. Né? Nós temos no centro histórico ali, como temos vários restaurantes, temos o São Paulo Antigo, que é referência no leitão à pururuca, e outros restaurantes também que servem uma excepcional comida. A cidade recepciona bem, porque as cidades turísticas, depois eu estou conduzindo o prefeito aqui para falar um pouco e até provocando, porque bem perto de Santana de Parnaíba a gente tem São Roque, tem Itu, Ibiúna, Salto, Embu das Artes, são instâncias turísticas. Isso. A cidade atrai tantos turistas e não é instância turística, ela já tem aí, digamos, um indicativo que no futuro venha a se tornar instância ou um município de interesse turístico. Nós temos 70 instâncias hoje no estado de São Paulo. Nós já, com a nova legislação, nós já estamos a caminho, nós já nos cadastramos e nos tornamos um município de interesse turístico. Sim. Mas agregado ao fato da proximidade, Santana ainda não é instância porque ela é muito próxima, talvez a mais próxima da capital, e tem um motor empresarial muito forte também. Sim. Sim. Então são duas características muito importantes da nossa cidade. De Santana saíram as principais bandeiras, se escreveu a história do nosso país. Aliás, é o berço, né? É o berço dos bandeirantes. O berço dos bandeirantes. Aliás, precisa explicar um pouco dessa história, porque havia cachoeira, quedas d'água, então, mesmo que os bandeirantes saíssem de São Paulo, eles iam ter que parar ali naquela queda d'água e prosseguir mais adiante. Aliás, são muitas corredeiras, não só ali, né, em Santana de Parnaíba, mas Pirapora de Bom Jesus, Cabriúva, até Salto é uma batedeira só, né? Não daria. Então, fale um pouco da questão dos bandeirantes e Santana de Parnaíba, prefeito. Naquela época, nós não tínhamos rodovias. Sim. Então, os rios eram as estradas naturais. Não, mas a única rodovia que seguia para o norte ou para dentro do continente chamava-se Rio Tietê. Sim. E com esse rio, os bandeirantes começaram a grande peregrinação para dentro do nosso continente. E quando chegaram em Santana de Parnaíba, tiveram uma surpresa, uma grande queda d'água. E essa queda d'água instituiu um posto de parada, que se tornou o portão de saída e de entrada do Planalto de Piratininga, São Paulo. Aliás, esta queda d'água, diga-se de passagem, que foi observada pela Light canadense, americana, e se tornou a primeira hidrelétrica que veio abastecer de energia elétrica os bondes aqui na capital paulista, que ansiava por eletricidade, por energia. Começou tudo lá, né, prefeito? Tudo lá. Lá se escreveu boa parte da história do nosso estado e do nosso país. Sem contar que as coordenadas geográficas que foram traçadas pelas bandeiras que saíram de Santana de Parnaíba serviram de base para a edição do Tratado de Madrid, que substituiu o Tratado de Tordesilhas. E assim o país ganhou estado de Amazonas, Goiás, Mato Grosso do Sul. Olha a importância e a relevância de Santana de Parnaíba dentro do contexto histórico do nosso país. Quanta história, né, prefeito? Mas é importante que se diga, e aí a gente está falando das águas do Rio Tietê, que por sinal, quando passam em Santana de Parnaíba, estão carregando toda a sujeira difusa do Alto Tietê, da Zona Leste, da capital. Ele vai abraçando muitos municípios com problemas ainda, descarregam todos os esgotos domésticos, industriais e a sujeira difusa quando chove, que é carreada aí pelas galerias de águas pluviais para dentro do rio. Prefeito,
se pode fazer. Eu sei que é uma obra que transcende os limites municipais, é claro, o governo do estado já está aí no projeto Tietê há pelo menos 20 anos, mas ainda parece que pela cor da água, pela qualidade, né, e pelo cheiro principalmente, que isso é um problema para a cidade, ainda há muita dificuldade por lá, não é? Esse rio é uma alavanca motivadora da nossa cidade. Nossa cidade sonha com a limpeza desse rio. Pois bem, nós somos a 9ª cidade melhor para se viver, no estado de 645. Imaginem se esse rio fosse limpo. Pois é, aliás, eu vou lhe provocar. Imagine se esse rio fosse limpo. O que seria de Santana de Parnaíba? Aí a pergunta fica, o que nós temos feito para tanto? Sim. Reuniões consecutivas com a Sabesp, com o Dr. Kelman, verificando e cobrando o investimento no saneamento básico para cumprirmos a nossa etapa. A nossa etapa em Santana de Parnaíba é muito importante. E o avanço, estamos agora com um bairro que receberá a integralidade, cerca de 3.000 residências serão cobertas pela captação e tratamento de esgoto. Sim. E a expansão da ET Fazendinha, todo o sistema de esgoto dos bairros da Grande Fazendinha, ou seja, bairro do 120, Fazendinha, São Pedro, Parque dos Eucaliptos. Sim. Todos esses bairros que compõem um adensamento de quase 60.000 pessoas serão agora atendidos pela nova ET. Sim. E nós estamos cobrando... ET, Estação de Tratamento de Esgotos, né? Isso, bem claro. Isso, muito obrigado pelo auxílio, Jorge. Inclusive, para ficar bem claro, essa crise hídrica atrapalhou a camada de investimentos um pouco. Sim. Porque a Sabesp precisava aplicar em água, né? Porque nós não poderíamos ficar sem a água. Sim. Mas retomamos agora, e já é a quarta reunião que teremos com a presidência da Sabesp para estabelecer de forma firme e eficaz os investimentos em saneamento básico na nossa cidade. Não só na nossa cidade. É importante que se fala, para perseverar, porque não é só uma cidade, né, prefeito? São várias. Depende de todas as cidades que estão a montante do rio, que ainda continuam despejando, ou seja, discutir em consórcio. Vamos falar com os demais prefeitos aí. E também com a Sabesp, esse eixo, porque essa grande responsabilidade. Mas eu estou comentando de fazermos a nossa parte, sim, que é muito importante, e depois cobrarmos de fora todo o eixo metropolitano, sim, a recuperação desse rio, que é, sim, magnífico. Pois é, a questão do Rio Tietê, que é emblemático para nós paulistas, né? Na verdade, o desenvolvimento do estado passou pelo Tietê, depois com as ferrovias, hoje com rodovias. Aliás, São Paulo tem uma das melhores, as 20 melhores rodovias do país. Mas no caso do Tietê, que toca tão fundo na nossa história, a questão cultural também, prefeito. Antigamente as casas deixavam a frente para a rua e o fundo das casas para o rio, ou seja, todos os dejetos das casas, por uma questão até cultural, iam para o rio, né? Como fazer com que as pessoas mudem a sua perspectiva, façam do rio o seu cartão postal? Com um projeto, a gente vem trabalhando fortemente nas nossas escolas, sim, com projetos ambientais, mostrando a necessidade da preservação, sim, da mata ciliar, da mata atlântica, trabalhando a recuperação. Nós temos um trabalho, nós somos a primeira cidade que celebrou convênio e pagamento com uma cooperativa para coleta seletiva, trabalhando um caráter ambiental já na formação dos alunos, para que nós possamos atingir os adultos, porque é mais fácil atingir os adultos pelas crianças, é claro, ou nós mesmos comentarmos com os adultos, sim, porque os adultos têm um poder de persuasão muito maior que nós. Sim. Agora, prefeito, ainda falando da questão do Rio Tietê, o senhor falou da lição de casa, eu lembro aqui, despoluição de córregos, que são tributários do Rio Tietê, plantio de mata ciliar, prefeito. Manutenção e cuidado com minas. Sim, isso, e os olhos d'água aí, a preservação desses olhos d'água, né? Eu acho que depois da crise hídrica também muito se aprendeu em termos de conservação desse precioso material, desse recurso, prefeito. Com certeza. Foi um ensinamento. Um ensinamento total. E nós que somos do eixo metropolitano, nós não fomos criados com atenção nas minas, nos riachos. Por quê? Porque a nossa água vinha de um eixo só.
Nós não tínhamos sistemas locais para que gerasse aquela preservação local desde a infância. Nossa água só vinha do sistema Cantareira, do Alto Cotia, do sistema Tietê, do Alto Tietê. Os grandes sistemas foram abolindo os pequenos sistemas, é verdade. E isso acabou contribuindo de uma forma negativa para o cuidado com isso. E é esse processo que nós revertemos, é esse processo que tem contribuído agora, porque nós passamos por esse sofrimento da crise hídrica que tem chamado a atenção, até o uso cauteloso e correto do recurso da água. O uso racional que falam aí, né? O uso racional da água. A água de reuso, inclusive, para uso não nobre, né? Para lavar calçadas, para regar as praças. A gente vê uma bela praça aí em Santana de Parnaíba. Cobertura vegetal, os remanescentes de Mata Atlântica e que isso serve para melhorar o clima. A gente tem que lembrar que os bolsões de moradia estão lá, os residenciais também, né? Também, residenciais de primeiro mundo na nossa cidade, também como bairros Isso é bom para a cidade, ou seja, ter bairros planejados? Mesmo que cercados de muros, com segurança, há restrições. Alguns urbanistas condenam os condomínios. Eles falam em direito à cidade, tudo aberto, livre, sem muros. Como é que o senhor vê, prefeito? Não, ou é possível conciliar? Os condomínios agregam a cidade de forma especial, eles têm as características deles próprias, mas o que é mais importante em Santana é que a nossa periferia, ela é bem cuidada. Existem políticas públicas na periferia. Por exemplo, o Parque da Periferia tem o mesmo playground que tem na área de lazer dos condomínios. As quadras que estão lá na periferia têm a mesma qualidade que as quadras que nós temos nos condomínios, que possibilitam ter um entrosamento, uma saúde de qualidade, uma educação de uma das melhores do sistema público do nosso estado, fazem com que as políticas públicas da cidade possam formar cidadãos com característica, em bairros mais humildes, na periferia. Mas com qualidade de vida, mas né? Com qualidade de vida. Uma desigualdade menor. Uma desigualdade menor. Porque ainda há uma desigualdade muito grande na nossa cidade pelo seguinte critério. Nós temos os mais ricos do Brasil lá. Aliás, eu queria que o senhor explorasse um pouco mais. O senhor falou aqui, é o maior PIB lá. Explica isso. Não, nós temos pessoas muito abastadas que geram uma diferença de renda. No entanto, as políticas públicas têm diminuído a desigualdade social de forma significativa na cidade. São compensatórias, vamos dizer assim. Nós temos uma renda per capita altíssima, até por conta dos condomínios das cidades. Mas quando eu falo no PIB, é a produção, a produção comercial, produção industrial, todo aquele envolvimento que temos naquela região oeste, da região metropolitana do estado de São Paulo, que é a região que mais cresce, que mais gera emprego, que mais gera receita no nosso estado. Aliás, quem vê a Zona Oeste, o eixo da Castelo Branco, se espanta de ver a quantidade de galpões industriais, ou seja, está rapidamente se tornando um centro logístico, a despeito da crise que se verifica no país. A despeito da crise, como eu lhe disse. E imagine, quando agora a economia do nosso país, com a graça de Deus, voltará a se movimentar, nós temos a expectativa de gerar milhares de empregos e fazer a instalação de centenas de empresas. Para a produção, fazer a economia girar. E com um mercado consumidor altamente atrativo, composto por mais de 2 milhões de pessoas na nossa região ali, as empresas têm um mercado de consumo agressivo, têm uma capacitação técnica, a qualidade humana, o profissional de uma forma diferenciada, e tem também os eixos de mobilidade urbana para passar para o aeroporto, para o Porto de Santos. Nós estamos muito próximos. E esse é o grande segredo, com uma estrutura adequada, com uma logística aperfeiçoada, com condições excelentes de instalação. Agora mais, com o sistema São Lourenço, que vai nos ligar em breve com uma das maiores obras de água de todo o país. Estamos fortes e preparados para o desenvolvimento daquela região. E especificamente o desenvolvimento da cidade que mais cresce no eixo metropolitano, Santana de Parnaíba. Articulação metropolitana, aliás, para não
a sair daqui e suscitar uma guerra entre cidades, né? O senhor tem bom relacionamento com os prefeitos vizinhos, articulação metropolitana e mais que isso também, digamos, políticas públicas que podem ser espraiadas para outros municípios, como também a articulação com essa Casa de Leis. Vamos colocar os nossos deputados aqui. Com certeza, a Assembleia Legislativa exerce um papel importante no nosso estado, principalmente na nossa região, as cidades vizinhas também, e é muito bom essa competição entre aspas da cidade, que na verdade lá na CIOeste, que é o nosso consórcio de prefeitos, que lá nós somos verdadeiros trocadores de ideias, de experiências, e que todos contribuem, independente da bandeira partidária, para fazermos o melhor para as nossas cidades. O senhor é entusiasta, prefeito. Eu queria que o senhor falasse um pouco de Santana de Parnaíba do futuro. O que o senhor vislumbra? Eu vislumbro uma cidade com um crescimento estratégico, com um crescimento e uma verticalização ordenada, um planejamento urbano que possa possibilitar que gere emprego, renda, qualificação profissional, sem perdermos a qualidade de vida. Isso é muito importante para nós. Um desenvolvimento organizado da cidade, que possa produzir qualificação profissional, renda, emprego e uma mobilidade urbana que possibilite sairmos da cidade, entrarmos na cidade, gerar capital, gerar negócios nessa cidade e, ao mesmo tempo, se poder morar, trabalhar, se divertir e frequentar as melhores faculdades em Santana de Parnaíba. Para encerrar nossa conversa, prefeito, o que faltou dizer? Suas considerações finais. Eu acredito que, se me deixarem falar, eu vou correr o risco de não ser mais ouvido. Então eu quero agradecer você que nos assiste, quero agradecer de modo especial todo o povo de Santana de Parnaíba, que é o povo responsável por essa grande transformação da nossa cidade, agradecer à Assembleia Legislativa, ao Jorge, a todos aqui e aos deputados. Muito obrigado por essa grande oportunidade. Parabéns, sucesso na sua administração, Obrigado. prefeito. O Por Dentro da Política Especial fica por aqui. Muito obrigado por sua audiência.